colegas da rede, espero que todos tenham tido aí uma ótima noite de Natal. Hoje, sexta-feira, dia 27/12, um vídeo exclusivo para a gente poder falar um pouco do PAC de veículos. Muitos de vocês já devem estar recebendo dos escritórios regionais o kit do PAC, todas as folhas do PAC, ou as reuniões estão sendo agendadas, muito possivelmente nesse finalzinho de ano e no começo do ano que vem, para vocês discutirem os volumes e os percentuais do PAC de 2025. Sem dúvida nenhuma, o PAC é o instrumento mais importante que o concessionário tem, porque é com ele que ele consegue dimensionar o tamanho do concessionário, o tamanho da estrutura. É baseado nele que você vai basear o seu tamanho do seu concessionário, a quantidade de vendedores e tudo o que deriva desse volume que está lá no PAC. Então, por isso que a gente considera aqui o PAC muito, mas muito importante. E o que a gente quer falar um pouco aqui hoje é um pouco das premissas, um pouco do que a gente discutiu com a montadora ao longo desses últimos 2-3 meses. Antes da gente falar das premissas e propriamente dos números, é importante a gente falar de um pedido que foi feito para a Sobrave e que foi repassado, foi discutido na integralidade com a montadora, que é a respeito dos indicadores de Small Business, que é o faixa 0 e faixa 1, e também os indicadores de CSI. O pedido foi feito é que esses indicadores não constassem na folha do PAC, que constassem somente os objetivos quantitativos nessa folha. Isso foi discutido com a montadora e num cenário onde a gente discutiu um pouco mais essa questão junto com eles, foi pedido também e que se esses indicadores permanecessem na folha do PAC, que existisse folhas adicionais ou como que os cálculos para chegar nesses indicadores foram feitos. Então, essa parte a montadora atendeu, ela desenvolveu um raciocínio de como que os indicadores de CSI foram feitos, como que os indicadores de Small Business, que é o faixa 0 e faixa 1, foram feitos. Então, é importante que vocês peçam essas folhas para os regionais, para que vocês entendam como isso foi feito. Mas o outro ponto não foi atendido, esses indicadores continuaram constando na folha do PAC como objetivos e não como indicadores, que era o nosso pedido inicial para a montadora. Então vocês podem fazer considerações a respeito desses itens na folha ou na parte ali de observação, ou na parte de plano de ação, ou na parte de observação do PAC, ok? Agora sim, falando propriamente da estrutura numérica do PAC. O que a gente na Sobrave fez nesses últimos meses? A gente analisa se o que está numericamente colocado nas folhas do PAC estão aderentes às premissas que a gente tinha ajustado junto com a montadora. Isso acontece todos os anos e é dessa forma que tudo que foi ajustado nas premissas, ou seja, quais são as regrinhas que os cálculos têm que seguir, se eles estão de fato transparecendo, se eles estão de fato considerados ali nos cálculos do PAC. Isso a gente fez, isso a gente tem plena ciência de que está refletindo essas premissas nesses cálculos que vocês receberam. Somente algumas premissas que eu elenquei aqui para vocês poderem ficar de olho, se vocês se atentarem para entender como é que é essa construção. Então, o primeiro é o período do PAC. Então, o PAC ele olha para trás para depois fazer a projeção para frente. Então, foi analisado o período de performance de setembro até agosto de 2024. Alguns itens importantes. Quem ainda tem um PAT, o PAT ele gera o volume do concessionário individualmente, mas você não assina nessa folha. Esse volume ele tem que migrar para a matriz, ok? Porque a atribuição de cotas acontece na matriz. Então, um ponto importante. O PAC ele foi construído de forma segmentada, assim como nos últimos anos. Então, é importante vocês verificarem isso. Ou seja, cada segmento em cada DVE tem uma dinâmica diferente. Então, se você comparar o PAC de um concessionário com o de outro, às vezes eles vão ser diferentes dentro desses segmentos, porque os segmentos são diferentes, os tamanhos são diferentes, e o PAC considera isso na sua construção. Na construção do PAC ou da performance, que foi analisada de setembro até agosto, o concessionário considera a performance dele dentro da DVE ou em áreas livres, ou seja, concessionários que têm mais de um grupo econômico e é que acabaram emplacando carros de outro dealer nessa DVE, esse volume não é considerado, ok? Então só considera aquilo que o concessionário fez na DVE dele e também em áreas livres. A Amarok, como sempre, analisa um mercado separado, então ela gera um percentual de atribuição de cotas separado. Tiguan
toda a rede já fez um volume de Tiguan, já coletou um volume de Tiguan em outubro, novembro, mais ou menos nesse período. Então, o volume de Tiguan que está no PAC é exatamente o volume que a rede já coletou. Então, se você olhar na sua folha do PAC, vai ter lá um volume de Tiguan e ele está seguindo essa premissa. E o novo modelo, que vai ser lançado no ano que vem, já está na folha do PAC, então vocês vão conseguir verificar o volume em cada um desses segmentos. Um ponto importante que a rede precisa se atentar. Às vezes você recebe só a folha de validação do PAC, onde tem carro a carro, qual que é o volume, qual que é o segment share, e lá embaixo qual que é o volume de representatividade do seu concessionário. Mas você precisa pedir para o escritório regional todas as folhas de validação de cada modelo. Essa folha de validação de cada modelo, ela tem a construção de como é que chegou na cota de cada um dos carros. Então, você vai avaliar qual o volume que a fábrica está prevendo para aquele segmento, qual o market share de objetivo para aquele segmento, e com base nessa construção você vai chegar no volume de cotas daquele carro. Como é que forma o volume do concessionário? É a soma de cada um desses modelos, você vai chegar num volume total. Esse volume total, depois ele é transformado em um percentual, ou seja, é o percentual de participação do concessionário dentro da região. E é esse percentual que é utilizado na atribuição de cotas que vai acontecer a partir de 2025. Então, a soma de cada um desses carros, em cada um dos segmentos, te gera um total. Esse percentual é o quanto você representa na região e o quanto você vai receber de cotas à medida que as coletas forem abrindo. Então é importante que você peça a folha de assinaturas, óbvio, e também as folhas de simulação de cada um dos modelos para você entender as premissas foram calculadas e como é que você chega nesse volume lá embaixo do traço. Esse é um ponto bem importante. E na parte de baixo tem uma parte que são a parte dos planos de ação. É importante você verificar, você pode fazer considerações nessa parte. A gente percebeu que em alguns momentos essas partes, alguns itens aí embaixo estão vindo preenchidos como um plano de ação já vindo para a rede, então é importante que você verifique isso. Se você concorda com esse plano de ação, você assina, senão você discute. O PAC ele é não uma discussão, mas o PAC é uma troca de informações entre a rede e a montadora. Então, se você porventura não concorda de algum item que veio escrito ali embaixo, questione a montadora, você pode tirar, mas tem que ser em comum acordo, assim como os volumes. Vocês podem questionar os volumes e isso precisa ser em comum acordo com os escritórios regionais. Ok? Um overview bastante rápido do PAC, algumas mensagens que a gente julgava importante que vocês precisavam receber. Lá na Sobrave, eu, o Fábio e o Dart, o Toninho, a gente está à disposição para poder auxiliar a rede caso vocês tenham dúvidas a respeito do PAC. A gente tem lá todos os PACs dos concessionários e esse raciocínio, essa construção, então a gente consegue explicar ou tirar dúvidas para a rede, mas é importante que vocês se atentem a essas premissas, se atentem às questões ali dos indicadores direcionais que eu comentei no começo do vídeo, se atentem aos planos de ação que porventura podem ter vindo preenchidos e precisam ser discutidos com a montadora, e ali no campo de observação você pode fazer as observações que você julgar necessária nessa discussão com a montadora, ok? O vídeo pode ter ficado um pouco longo, mas sem dúvida nenhuma é muito importante que essas informações cheguem com qualidade na rede. Os escritórios regionais também estão à disposição para que eles possam discutir ou tirar dúvidas com vocês. E se tiver dúvidas de novo, pode falar com a gente na Sobrave que a gente está à inteira disposição, ok? Grande abraço a todos, um ótimo final de semana e a gente se vê na próxima semana.